O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, prometeu apresentar um novo plano de paz para Joe Biden em setembro. E veja só, não somente para ele, para quem mais, e a importância disso, inclusive as incursões em Kursk, estão em pauta. Além disso, a campanha de Kamala Harris também pretende alterar as regras do debate do próximo dia 10 de setembro entre Donald Trump e Harris. E você vai entender o que isso significa e a alteração que a campanha democrata vem fazendo. Tudo isso logo depois da vinheta. Olá, meus caros, sejam todos muito bem-vindos aqui ao seu canal PH Vox. Eu sou o Paulo Henrique Araújo, é um grande prazer estar aqui com vocês mais uma vez no seu boletim das eleições americanas. Meus amigos, vamos lá então. Eu quero trazer aqui a primeira notícia para entendermos um pouco mais do conflito que está acontecendo no leste europeu e não se enganem, ele tem relação direta com a pretensão de voto de muitos eleitores, como são ditos aí, moderados, aquele eleitor que ele não é alinhado diretamente ao Partido Democrata ou Republicano. E agora nós temos aí uma declaração que o presidente Volodymyr Zelensky deu nesta terça-feira falando sobre isso. E essa notícia está lá no nosso portal no phvox.com.br, como vocês estão vendo aí na tela. Zelensky apresentará a Biden em setembro um plano para acabar com a guerra. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky anunciou nesta terça-feira que planeja apresentar ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, em setembro, um plano para acabar com a guerra que também enviará os dois candidatos a substituir Biden na Casa Branca. Isso aqui é muito interessante. A democrata Kamala Harris e o republicano Donald Trump. Abre aspas. Acho que poderei apresentar este plano em setembro ao presidente Biden, disse Zelensky, em coletiva de imprensa com dezenas de jornalistas em Kiev. O chefe de Estado ucraniano acrescentou que também entregará o documento a Harris e Trump, já que a Ucrânia precisará do apoio de Washington também após as eleições presidenciais de novembro nos Estados Unidos. Zelensky explicou, sem dar detalhes, que a operação que a Ucrânia está realizando no Oblast de Kursk, na Rússia, onde as forças ucranianas ocupam parte do território, faz parte desse plano. Isso daqui é muito interessante, meus amigos. Por quê? Isso tem aqui um acerto grande da nossa equipe editorial no PH Vox. O primeiro ponto aqui desse acerto é que nós, e especialmente eu comentei algumas semanas atrás, na nossa análise da semana, que essa operação em Kursk poderia ter algumas possibilidades de intenção. A primeira seria fazer uma propaganda e levar a guerra ao povo russo e fazer com que eles começassem a pressionar internamente, né, ali o governo russo. E, aliado a isso, foi um ponto que eu comentei, que Volodymyr Zelensky, sabendo da proximidade das eleições e a situação dúbia ao qual fica aí tanto com a campanha republicana, onde o vice de Donald Trump vence, não é muito favorável às ajudas que estão sendo ali promovidas à Ucrânia. E Kamala Harris, que é uma incógnita nesse sentido e não é muito aliada também de Israel, levando em consideração que o Zelensky também é judeu, pode ser algum complicador no meio dessas negociações. Na oportunidade, eu comentei que uma das intenções da Ucrânia poderia sim ter ali território russo ocupado e a moeda de troca ser: olha, a Rússia sai aqui dos nossos territórios, pelo menos ali no Donbass, e nós saímos de Kursk. Não dá para saber se a Crimeia estaria dentro dessa proposta ucraniana. Eu acredito que estaria, pois quem lembra da noite onde Volodymyr Zelensky anunciou para o povo que o país estava sendo invadido pelos russos, ele tinha atrás dele um mapa da Ucrânia, onde a Crimeia estava ali como parte integrante do seu território. Lembrando que a Crimeia foi anexada ilegalmente pelos russos em 2014. O ponto aqui é bem interessante e tem aí uma sinergia com alguns pontos que nós trouxemos, tanto nas análises do Project 2025, que seria aí um possível plano ou boa parte do plano de governo de
Donald Trump, tanto em vídeos que também produzi no mês passado, no mês de julho, falando sobre qual seria o plano de Donald Trump para a questão ucraniana. E o que se dá conta é que Trump teria aí uma opção dupla a apresentar, tanto para Putin quanto para Zelensky. E essa opção seria a seguinte: eu quero que ambos sentem na mesa de negociação e vamos terminar com essa guerra. Se por acaso o Zelensky negar-se a sentar na mesa de negociação, toda a ajuda americana seria suspensa sumariamente. Por outro lado, se Vladimir Putin negasse a sentar na mesa de negociação, os Estados Unidos dobraria a aposta, aumentaria e muito a ajuda americana aos ucranianos, inclusive a liberação de armas para utilização em áreas ainda maiores do que a que está sendo utilizada em Kursk. E vejam só, a Ucrânia nesse meio tempo está aí anunciando um novo drone, e esse novo drone ucraniano pode ser utilizado para aumentar o raio dessas incursões que estão sendo feitas em Kursk. Alguns analistas internacionais estavam colocando isso somente como uma estratégia de propaganda da administração Zelensky até então. E agora nós estamos vendo que, na contramão do que eles estavam dizendo, na verdade, a Ucrânia estava utilizando isso como uma estratégia para as negociações, seja com Trump, seja com Kamala Harris. Dificilmente nós teremos aí uma chamada para as negociações antes das eleições. Pode ser que Joe Biden tente avançar com esse cenário? Pode. Primeiro, para ele ficar com o legado do final do seu mandato de ter conseguido mediar e acabar com a guerra, e ainda isso favoreceria a campanha de Kamala Harris. Mas o bem da verdade é que dificilmente as negociações seriam finalizadas tão rápidas, até porque Zelensky ele não dá aqui exatamente o dia que isso seria apresentado em setembro. Uma informação adicional que não tem muita relação com a eleição americana, mas que é importante ressaltar. Os ucranianos estariam preparando uma segunda ofensiva dentro do seu próprio território no Donbass, mas ninguém sabe exatamente se isso aconteceria, de que forma e como, tendo em vista a fracassada ofensiva ucraniana que foi tão alardeada no último ano e acabou naufragando. Os ucranianos, inclusive, agora não estão passando nem informações para a própria OTAN, pois há uma desconfiança de que agentes dentro da OTAN teriam vazado as informações para a Rússia, e isso também ajudou aí no desgaste e no fracasso da última ofensiva. Temos que observar para ver. A questão é, Donald Trump tem sido visitado como um possível já novo presidente americano. Ele foi visitado aqui pelo primeiro-ministro de Israel, Bibi Netanyahu, foi visitado recentemente por Andrzej Duda, que é o presidente da Polônia, e agora temos esse anúncio do Volodymyr Zelensky, inclusive, dizendo que vai enviar essa proposta do plano de paz ucraniano para a campanha de Donald Trump. A ver o que vai acontecer. Bom, agora, antes da gente passar para a próxima pauta, meus amigos, eu quero fazer uma pergunta importante para você. Como está a sua proeficiência e o seu conhecimento na língua inglesa? Nós sabemos que hoje falar inglês é determinante em vários aspectos. Para quem tem um pouco mais de idade aí, como eu, que estou chegando nos 40, falar inglês era uma questão importante para você sair na frente no mercado de trabalho. Hoje, isso já é algo tão, assim, como eu posso dizer, comum. Quem não fala inglês, na verdade, já não sai na frente, fica para trás no mercado de trabalho. E é justamente por isso, para ajudar o nosso público, que nós buscamos aqui a parceria da BWay Idiomas. E a BWay Idiomas oferece um método amplamente inovador para vocês. E esse método, ele é acessível para pessoas de todas as idades. Eu sei que muitas vezes, alguns de vocês podem estar pensando, poxa, eu já passei dos 40, eu estou chegando aos 40, já passei dos 50, será que eu consigo aprender inglês de fato? Será que ainda é tempo para mim? Eu garanto para você, porque o método criado pelo nosso querido Jonas Bressan, ele atua diretamente na proeficiência, na pronúncia e na conversação. Você vai aprender inglês na prática e vai utilizar isso de maneira ampla. E mais do que o mercado de trabalho, você também ganhará aí liberdade para muitas coisas, como se livrar das narrativas da mídia que é imposta aqui no Brasil, contando apenas com aquilo que está sendo traduzido pelos telejornais,
você poderá acessar as fontes primárias, assistir vídeos em inglês diretamente e, olha, entender isso. E a gente quer que todo o nosso público tenha esse avanço também intelectual. Então aproveite, porque nós conseguimos aí um belo desconto com os nossos amigos da BWay. Acesse o link que está aqui na descrição desse vídeo e também que está aparecendo aqui no QR Code na tela. Com ele, você vai ter um belo desconto que só o PH Vox pode garantir e ainda você garante aqui uma ajuda na continuidade do trabalho do PH Vox. E eu agradeço aqui ao pessoal da BWay por patrocinar este vídeo. Partindo para a nossa segunda pauta de hoje, ela vem aí falando sobre o debate que teremos entre Donald Trump e Kamala Harris. E essa notícia também está disponível lá no nosso portal, no phvox.com.br. E diz o seguinte: equipe de Kamala Harris quer mudar as regras para o debate contra Trump. E eu quero trazer aqui alguns pontos interessantes para vocês, porque esse debate ele vai acontecer no canal ABC News. Tá? E nesse debate nós temos aí uma predisposição do Partido Democrata em alterar as regras. E por que isso daqui é complicado? Eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho, e aqui nós temos mais um acerto editorial da nossa equipe PH Vox. Mas vamos lá. Após as respectivas convenções para formalizar suas nomeações e eventos de campanha nos diferentes estados da União Americana, Donald Trump e Kamala Harris se enfrentarão no dia 10 de setembro, no debate organizado pela ABC News. Mas a equipe de Kamala Harris quer impor sua condição. Veja só, que os microfones não sejam silenciados em nenhum momento durante a noite. Foi o conselheiro sênior de comunicação da campanha democrata que revelou ao site Politico quais são as intenções. Abre aspas. Dado quão afetado Trump parece ser por ela, ele é muito propenso a explosões de raiva e acho que a campanha gostaria que os espectadores ouvissem. Isso daqui é um ponto muito interessante. Agora olha só. Em outras palavras, a campanha democrata está apostando que Trump perderá a calma na frente das câmeras. A equipe republicana, por outro lado, está ciente disso e foi demonstrado já que as negociações entre os partidos estão em um impasse. E por que está acontecendo esse impasse aqui? Porque o acordo inicial entre as duas campanhas é que as regras seriam exatamente as mesmas do primeiro debate que aconteceu entre Joe Biden e Donald Trump. E aqui, qual que é o ponto que nós temos um acerto do PH Vox? E aí, vocês vão talvez se lembrar de um vídeo que eu gravei aqui, aquele nosso vídeo com roteiro que é narrado, e um artigo que eu também publiquei no portal e coloquei no Twitter, onde eu disse que Donald Trump possivelmente teria caído em uma armadilha democrata. Mas como assim, PH? Que armadilha é essa? A armadilha seria justamente no ponto de que era interessante naquele momento utilizar o debate para convencer Joe Biden a abandonar a corrida presidencial. E justamente o fato de desligar os microfones faria com que Joe Biden ficasse perdido em seus próprios pensamentos, tivesse aqueles seus lapsos, as suas paralisações e tivesse ali amplamente demonstrado para o público americano toda a sua limitação cognitiva. E isso, como provou-se depois, deu certo, pois alterou completamente, né, a forma que Donald Trump teria que debater ou mesmo levar a sua campanha à frente, porque antes ele tinha aquela questão de, olha, comparem o meu governo com o governo dele, eu sou uma pessoa que pode sentar e negociar com qualquer líder do mundo, este homem mal consegue falar, e esse problema não acontece com Kamala Harris. E tem um outro ponto que também está aqui na matéria, que eu quero trazer para vocês, que é uma outra alteração que o Partido Democrata agora está fazendo com Kamala Harris, diferente do que fez com Joe Biden. Lembre que um pouco antes ali do debate, Joe Biden estava aparecendo publicamente, dando várias declarações, gafes dele estava ficando cada vez mais clara, e isso tinha um porquê. Agora, por outro lado, o Partido Democrata está blindando Kamala Harris. E eu vou ler esse trecho aqui da matéria que está no nosso portal. Kamala Harris passou 36 dias sem entrevistas. A tese de que Kamala Harris busca fazer o máximo de barulho possível para gerar aborrecimento em Trump e assim evitar falar sobre a proposta de governo democrata surge do fato de que ela tem 36 dias sem dar declarações ou entrevistas formais à mídia. Ela simplesmente se recusa a concedê-las. E é por isso que recebeu duras críticas pela inconveniência de fugir da imprensa em um sistema democrático. E ela é sempre vista em cenários controlados e roteirizados
publicados ou em vídeos nas redes sociais, é possível que, como admite o portal Vox, abre aspas, não aprendamos muito com suas opiniões sobre temas que ela prefere não abordar, nem sobre como ela responde a eventos não planejados, tá? E aqui nós temos uma outra situação, porque o Jason Miller, tá, que ele é conselheiro sênior do ex-presidente Donald Trump, ele disse o seguinte sobre essa estratégia que aparentemente aí os democratas estão tentando levar a cabo. Olha só, abre aspas. Este parece ser um padrão da campanha de Harris. Eles não permitem que Harris dê entrevistas, não permitem que ela faça coletivas de imprensa e agora querem dar a ela uma folha de dicas para o debate. Ou seja, como nós já vimos aqui anteriormente na nossa cobertura das eleições americanas, a Kamala Harris ela tem cometido muitas gafes. Por quê? Porque ela está trabalhando em cima de diversos jargões. Isso é algo que vem chamando a atenção, inclusive, de muitos analistas nos Estados Unidos. Como, por exemplo, ela disse que a Coreia do Norte é um grande aliado dos Estados Unidos recentemente. Então, a estratégia democrata é blindar a ineficiência tanto de Joe Biden quanto de Kamala Harris ao máximo, para que aquela persona que está sendo criada com a estratégia de marketing, ela possa tornar-se uma realidade e levar assim muitos a votar naquela propaganda de marketing que está sendo criada em cima de Kamala e não de fato no que ela fala. E a aposta é fazer o quê? Que Donald Trump fique a interrompendo e passe ali toda aquele clima do mainstrerupt, né, como as feministas gostam de dizer. E a nossa frase-chave do vídeo de hoje é jogo de palavras. Coloque aí, meus amigos, aqui nos comentários do vídeo de hoje e eu vou vir curtindo com o coração aqui do YouTube para vocês. E você vai ajudar com que esse vídeo chegue a mais pessoas. Curta também esse vídeo, compartilhe com seus amigos. E nós continuaremos aqui trazendo para vocês a melhor cobertura do que tem respeito às eleições americanas. De terça a sexta, às 9 da manhã, nós estaremos aqui sempre dentro desse tema até as primeiras semanas após a eleição. PH Vox sempre à frente dos acontecimentos. Fiquem com Deus e até a próxima.